No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. Acompanhe a leitura. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí vem a ordem. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. É muito importante para que a gente compreenda com exatidão o que esse texto quer dizer, a gente fazer uma leitura razoavelmente séria de todo o contexto do livro de Malaquias. Em 586, o povo de Deus é levado para o exílio na Babilônia. Os babilônicos cercam a cidade de Jerusalém no ano 588, depois de 2 anos de cerco. A potência militar que é a Babilônia invade Jerusalém, o templo construído por Salomão é destruído, a Arca da Aliança desaparece. Há uma teoria de que o profeta Jeremias pegou a Arca da Aliança e a escondeu, e nunca se descobriu o seu esconderijo. A cidade de Jerusalém é toda demolida, muros demolidos, as virgens estupradas, as mulheres grávidas, seu ventre rasgado, antes de morrerem, veem seus filhos sendo mortos pelas lanças dos soldados babilônicos, um dos exércitos mais cruéis que já passou pela terra. Deus dá uma profecia e diz que a destruição de Jerusalém durará 70 anos. No ano 516, 70 anos depois, um grupo de israelita recebe um documento real, dando a eles segurança mínima para voltar para Jerusalém. É nesse contexto que nós temos o livro de Ageu. Ageu vai procurar restaurar o culto na cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, devastada, com o povo sendo oprimido de todos os lados por seus inimigos. A reforma não consegue acontecer plenamente com o retorno de Ageu. No ano 440 a.C., Neemias é convocado por Deus para reconstruir os muros e para restaurar o culto a Deus. Nós temos Neemias e o escriba Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esdras. Neemias reconstrói os muros e Esdras reconstrói o culto a Deus. A geração de Neemias morre e a negligência toma conta da geração seguinte. É um povo que se perde na espiritualidade, se perde moralmente. A família estava desacreditada, divorciavam-se por qualquer motivo, ofereciam qualquer tipo de sacrifício a Deus, cultuavam a Deus de qualquer maneira, se apresentavam diante de Deus do jeito que queriam. Para vocês terem uma ideia, eles pegavam um animal doente e diziam, vamos dar esse para Deus? Porque para Deus o doente vale também. Pegavam um animal dilacerado no campo, mas que não havia morrido ainda, estava prestes a morrer. Vai morrer? Não presta mesmo para a gente fazer negócio? Vamos dar para Deus? Porque para Deus a sobra vale. Aquilo que não servia mais, o manchado, o impuro, vamos dar para Deus? Porque para Deus qualquer coisa vale no nosso culto. E Malaquias escreve esse livro para chamar o povo à restauração. E Malaquias aqui se torna boca de Deus, porque é Deus quem chama um povo que se perde na espiritualidade, se perde na moralidade, se perde em todas as dimensões do ser,
É Deus quem chama o povo a uma restauração. E a primeira esperança de restauração que Malaquias nos apresenta é o próprio caráter imutável de Deus. No versículo 6, o texto diz: porque eu, o Senhor, não mudo, é que vós não sois consumidos. Apesar do nosso erro, apesar do nosso descaso, apesar da nossa negligência, o amor de Deus por nós não muda. Deus não muda conosco. Ele não pode nos amar mais e não pode também nos amar menos. O amor de Deus é contínuo, é leal, é absoluto, é equilibrado. Deus não nos ama mais porque somos fiéis. E por incrível que pareça, Deus não nos ama menos porque também somos infiéis. Porque o amor de Deus é contínuo. Deus não muda o desejo dele de que eu e você nos voltemos para Ele, de verdade. E em segundo lugar, Malaquias nos diz que a esperança de restauração está disponível, porque é um convite generoso de Deus. No versículo 7, Deus diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes de mim, tornai-vos para mim. E a promessa de Deus é: e eu me tornarei para vós outros. Note a paciência de Deus com o seu povo. Deus tem sido paciente com você. Deus já te deu uma segunda chance, a terceira chance, outra chance, outra chance, outra chance, outra chance. Foi sempre assim. A causa de não sermos consumidos é essa paciência de Deus, a tolerância de Deus. Deus deseja pacientemente nos restaurar e em amor diariamente nos chama para um retorno. Note o desejo profundo de Deus por sua vida. Tornai-vos para mim. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas antes de buscarmos a Deus, Deus vem e nos busca primeiro. Veja que quando o filho pródigo se arrepende e retorna para casa, o pai já o estava esperando. É o pai quem corre ao encontro dele para abraçá-lo, para fazer festa, para restaurá-lo à comunhão da família, para celebrar a sua dignidade como filho que pertence àquele lar. Volta. Mas antes da gente voltar, Deus já está nos buscando, porque Ele nos deseja, Ele quer restaurar nossas vidas, Ele quer tratar do nosso interior. Quando nós buscamos a Deus, a gente percebe algo incrível: e eu me tornarei para vós outros. Já havia um esforço do lado de lá em direção a nós, mas veja a tristeza relatada no final do versículo 7. No final do versículo 7, o povo pergunta: em que havemos de voltar para o Senhor? Em que havemos de retornar? Pior que pecado é reconhecer que não há pecado. Pior que dureza de coração é pensar que não há dureza de coração. Pior que não experimentar uma reforma é achar que não precisa de uma reforma em sua vida. Essa palavra, pastor, não é comigo, porque eu já vivencio minha espiritualidade num grau superlativo. Minha vida é exemplar. Eu não preciso de transformação em minha vida. O povo aqui é chamado para voltar-se a Deus, só que o povo acha que não precisa voltar para Deus. Em terceiro lugar, a restauração passa por uma volta de fidelidade a Deus, e aqui é o assunto delicadíssimo que a gente não gosta de ouvir. A restauração passa por uma volta de fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Versículo 10, trazei. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoados. Versículo 8, roubará o homem a Deus? E Deus diz sim. E eu quero te convidar a entender esse princípio divino, porque Deus não está interessado no nosso dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus está interessado em nosso coração.
Deus está interessado em nossos afetos. Primeiro Deus convoca o povo: tornai-vos para mim. Quando a gente fala de dízimo e oferta, se primeiro a gente não entender que Deus está convocando a gente para um retorno do coração, a gente não vai entender o texto. Jesus não chamou o diabo de Senhor. Jesus não chamou nossas preocupações de Senhor. A única entidade nas Escrituras, todas, que Jesus chama de Senhor, é o dinheiro. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Primeiro, volta o teu coração para Deus. E quando o seu coração voltar para Deus, o teu bolso vem junto. Fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas sem relação com o coração se torna em legalismo e farisaísmo. Deus quer o coração. E quando o nosso coração está envolvido, tudo mais vem junto. Para a glória de Deus, para a bênção de Deus, no tempo de Deus. E hoje a situação é muito complicada. Porque quando você fala em dízimo e oferta, se eu fizer um post na mídia social, amanhã terá no mínimo 500 comentários. Olha, eu até gostava de você nos insights, aqueles vídeos curtinhos e tal. Agora aí você já se tornou um herege. Você é bom até aqui, mas agora você... Nós temos tese de doutorado, feita por pastores presbiterianos, dizendo que dízimo não é bíblico. Mas quando você vê as Escrituras, o dízimo está referendado no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros do Pentateuco, aparece nos livros históricos, aparece nos livros poéticos, Provérbios capítulo 4, capítulo 3, me honre com as primícias da tua renda para que os teus celeiros sejam abastecidos. Está nos livros proféticos, Malaquias está tratando sobre isso, Ageu tratará sobre isso, está nos evangelhos, Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus olha para os fariseus e escribas e diz: vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo meticulosamente da hortelã, do endro e do cominho. São as hortaliças daquela época. Só que vocês negligenciam o princípio da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não cancela dízimo e oferta, ele está dizendo: devíeis fazer estas coisas sem negligenciar aquelas. Vocês devem manter-se fiéis, mas incorporar a fidelidade nos dízimos e ofertas a um coração transformado. Justiça, misericórdia e fé. Dízimo e oferta aparece nas epístolas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Paulo usa a mesma imagem do Antigo Testamento. Dízimo é usado para dar mantimento para o templo. Dízimo é usado para sustento dos sacerdotes. Mas hoje não existe mais uma tribo sacerdotal. Hoje não existe mais o templo. Mudou. Todos somos sacerdotes. Mas hoje a mudança tornou os desafios muito maiores. Porque antes tudo ia para um único templo. Agora as igrejas estão fragmentadas. E cada igreja local tem as suas dinâmicas, as suas demandas e os seus desafios missionários. E Paulo, em 1 Coríntios 9, usa a mesma linguagem do Antigo Testamento. Enquanto que prega a palavra, prega, não amordace a boca do boi. A mesma linguagem presente no Pentateuco. Algumas desculpas para não sermos fiéis a Deus nos dízimos e as ofertas. Dízimo é da lei, eu vivo na graça. Abraão, em Gênesis capítulo 14, antes da lei ser instituída, ele dá o dízimo a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A lei só seria ratificada 430 anos depois de Abraão. Mas é interessante, né?
Dentro dos livros da lei, tem também as promessas. Se você andar comigo, eu vou gerar abundância sobre sua vida. Vou cuidar do teu lar. Vou suprir suas necessidades. Vou proteger teus filhos. Esse tipo de fala, a gente acha que não foi cancelado. Mas, quando diz respeito aos dízimos e ofertas, a gente diz, não tem mais valor. A gente seleciona aquilo que é conveniente. Uma outra justificativa é, o que eu ganho é muito pouco. E essa é a mais usada. Se eu entregar o dízimo, não vai sobrar nada para mim. Dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, primícias. E a garantia é, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Dê o dízimo das primícias e não das sobras, porque Deus não é um Deus de sobra. Esse é o problema do povo de Malaquias. Dessa geração que tornou Deus pequeno demais aos seus olhos. E se apresentava a Deus de qualquer maneira. É um animal doente, não serve para nós, não vai dar lucro, vamos dar para Deus. É um animal que foi mordido no campo, vai morrer, não serve para negociar, para dar bom lucro, vamos levar para o templo. Para Deus sim podem ser as sobras. E Ageu, no capítulo 1, versículo 6, o profeta Ageu, ele traz uma imagem muito séria. Ageu diz, porque vocês estão negligenciando esses princípios espirituais, não é financeiro, é princípio espiritual. Porque vocês estão negligenciando esses princípios espirituais, vocês estão colocando todo o dinheiro dentro de um saco e o fundo está rasgado, não sobra, não rende, é penoso, é difícil. A terceira desculpa é, eu não sou dizimista porque eu dou oferta. Dízimo é dívida, oferta é presente. Primeiro eu pago a dívida, depois eu presenteio. Contraí um empréstimo no banco, quero resolver o meu problema no empréstimo, então eu vou comprar um presente, vou levar para o gerente do banco, está aqui, ó, comprei esse presente para o Senhor, singelo, que expressa todo o meu amor. Pergunta para ele se a dívida foi cancelada. Primeiro você paga o que deve, depois você dá o presente. Dízimo é dívida, oferta é presente. Quando eu retenho o dízimo, os versos 8 e 12 nos dizem que 3 coisas acontecem. E aqui eu vou usar linguagens pesadas, e a minha intenção não é ofender ninguém, é expor o texto com o máximo de fidelidade possível, porque essa é a minha responsabilidade. Versículo 8 nos diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? A palavra roubar aqui, ela é muito agressiva no texto hebraico. A palavra usada é a mesma para tomar com força, para tomar com agressividade. É uma palavra de afronta. E é muito importante a gente esclarecer isso. Eu não dou o dízimo, eu entrego o dízimo. Eu dou aquilo que é meu. E o dízimo não é meu. Portanto, não entregar aquilo que não é meu, a Bíblia chama, é a palavra do Senhor que não muda, de roubo. Quando eu não entrego o dízimo, eu estou roubando a mim mesmo. É muito importante a gente entender esse princípio do devorador. É Deus quem dá a saúde, é Deus quem dá a empresa, é Deus quem dá o trabalho, é Deus quem dá os filhos, é Deus quem dá a família, é Deus quem dá a provisão, é Deus quem dá a inteligência, é Deus quem dá os insights para a gente resolver determinados problemas. E essa semana eu achei fantástico o testemunho do Éder, almoçou com a gente no encontro de discipulado e disse, eu estou na empresa e uma máquina quebra e está aquela dificuldade toda, e meu Deus, eu paro e oro. Deus, dá clareza a isso. E por tantas vezes, Deus me conduz em lucidez, me direciona nos caminhos, e a máquina volta a funcionar.
É Deus quem dá tudo isso. Há muitos devoradores que a gente não conhece. Há muitos devoradores que são invisíveis. Mas o princípio que o texto traz é: a bênção de Deus enriquece, e com ela não há desgosto algum. Quando eu retenho o dízimo, porque eu faço um cálculo matemático correto, esse cálculo é correto. 100% é mais que 90%. Ok? Porque dízimo não é 5, 6, 7, 8%. É 10%, é o mínimo. Não sou eu que criei isso, não é a instituição igreja que criou isso. É a palavra de Deus. Quando eu faço esse cálculo matemático correto, 100% é mais que 90%, eu me esqueço que há um cálculo espiritual acima desse, que 90% com a bênção de Deus vale muito mais que 100% debaixo do juízo de Deus. Não estou falando em perder salvação, não. Estou falando em bênção espiritual, que revela coração no lugar certo. Quando eu retenho o dízimo, a terceira coisa que acontece é que eu roubo o meu próximo. Veja o que diz o versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Quando a igreja é fiel a Deus, essa igreja se torna abençoadora para as nações. Quanto a obra missionária deixou de avançar, porque dízimos e ofertas foram retidos? Quantas igrejas deixaram de ser plantadas nessa cidade por conta de nossas vidas, porque dízimos e ofertas foram retidos? Quantas Bíblias deixaram de ser distribuídas, porque dízimo e oferta foram retidos? Quando a igreja entrega o que é de Deus, a obra de Deus avança no tempo de Deus, para a glória de Deus. Alguns perigos que eu e você precisamos evitar quanto a esse assunto. O primeiro deles é reter o dízimo. Fica comigo, porque a minha mentalidade cartesiana me faz entender que 100% é mais que 90%. E me falta uma perspectiva de reino de Deus, uma perspectiva de confiança espiritual, que me leve a descansar e a compreender que 90% com a bênção de Deus é muito mais que 100% sem Deus no negócio. O segundo perigo de reter é também subtrair parte do dízimo. Reter parte também é o erro, porque Deus sabe quanto a gente traz. Deus sabe. É por isso que eu acho fantástico aquilo que a gente faz nessa igreja. Nos envelopes não tem o nome de ninguém, porque para aquele que ganha 50 mil, o valor do dízimo é o mesmo daquele que ganha 50 reais. É o princípio do coração. O valor é o mesmo na eternidade. Um outro perigo é administrar o dízimo. Olha, pastor, eu coloco aqui 5%, 2% eu direciono para alguns missionários, 1% eu converto em cestas básicas, que bonito. Mas aí é oferta. E ofertar é fora dos dízimos. E a ordem de Deus é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. O contexto ali era o templo, que não era mais o templo construído por Salomão. A Arca da Aliança não estava lá. Mas aquele templo, ao ser construído ali, simbolizava a necessidade do povo de Deus experimentar a restauração. Simbolizava a necessidade do povo de Deus se tornar bênção para as nações. E a crise do profeta Malaquias, que é a mesma crise do profeta Ageu, é que a casa de Deus estava em ruínas. Enquanto as pessoas construíam para si mansões, enquanto as pessoas se preocupavam com a sua qualidade de vida, minha TV de 70, 90 polegadas, e eu não me compadeço de missionários de uma situação dramática. Veja que Deus não está falando de dinheiro, Deus fala de coração no lugar certo.
de gente que se tornou negligente, e por isso agora está padecendo. Eu não confio na liderança da igreja. Uma sugestão. Primeiro eu preciso dizer que eu não sei quanto entra nessa igreja. A igreja presbiteriana é administrada por um grupo de homens eleitos pela própria igreja, que se reúnem. O tesoureiro é eleito, presta contas. Mas tudo bem, eu não confio na liderança da igreja. Mas faça o teu papel. Se a liderança da igreja está sendo infiel a Deus, dará contas a Deus no juízo de coisa sagrada. Mas faça a tua parte corretamente. Mas eu congrego aqui e dizimo em outro lugar. Ok, quando sair do culto, por favor, passe no Bob's, peça o sanduíche no Bob's e tente pagar no Burger King. Tá certo? Aqui é onde você é abençoado. Aqui é onde tem gente orando por você. Aqui é onde você tem história e vínculo. Um outro perigo que a gente deve evitar é subestimar o dízimo. As pessoas arrogantemente perguntavam, Deus falando, e ainda diziam, por acaso, em que te roubamos? Em que te roubamos? Esse povo começou a pensar que o dízimo e ofertas era um assunto lateral, sem importância. Eu posso ser um bom crente sem ser dizimista. Poxa vida, eu sou líder de ministérios. Eu tenho um pequeno grupo. Eu canto. Eu sou ético nos meus negócios. Deus conhece meu coração. Não subestime o valor do dízimo. E o outro risco que a gente tem que evitar, o último, é superestimar o dízimo. É o que os fariseus e escribas fizeram em Mateus capítulo 23, versículo 23. Eles eram meticulosos na devolução do endro, cominho e hortelã. Sabe o que é isso? Para vocês terem uma ideia. Eu tenho uma pequena horta lá no meu quintal. Eu não tenho, tá? Se eu plantar uma plantinha na coitada, ela vai morrer. Mas eu tenho lá minha salsa. Você tem lá uma salsa. Aí brotou. Você vai contar 10% da salsa. Assim eram os fariseus e escribas, meticulosos. E negligenciavam o coração por trás dos dízimos e ofertas. Um chamado a uma vida entregue a Deus, de justiça, amor e fé. E Jesus diz, vocês tinham que fazer o que vocês fazem, está certo, mas sem negligenciar o coração. Os fariseus usaram o dízimo como amuleto, porque nós devolvemos o dízimo, estamos imunes a problemas, ao desemprego, a doenças, ao luto, à tragédia. Não. Por vezes, homens e mulheres fiéis a Deus, em justiça, amor, misericórdia, entrega de dízimos e ofertas, experimentarão situações difíceis nessa vida, para serem moldados por Deus. Isso aí é projeto de Deus. E Deus, Ele não apenas adverte, mas Ele faz promessas àqueles que são fiéis, nos versos 10 a 12. A primeira promessa de Deus, no versículo 10, é: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu. No Antigo Testamento, as bênçãos materiais eram sinônimo de que Deus se agradava de você e estava te abençoando. No Novo Testamento, aquelas bênçãos materiais mudaram para bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo que há no Antigo Testamento aponta para a obra consumada de Jesus e para os benefícios da obra de Jesus.
Então todas as bênçãos materiais do Antigo Testamento, terra prometida, não permitir gafanhoto, inimigo entrando na terra, preservar a saúde, todas essas bênçãos apontavam para bênçãos muito maiores que se concretizariam em Cristo Jesus, que Paulo chama de bênçãos espirituais que hoje nós gozamos nas regiões celestiais por meio de Cristo. E o profeta está dizendo, se você for fiel a Deus, Deus vai escancarar a janela do céu, porque Deus é o dono da empresa, Deus é o dono da saúde, Deus é o dono da família, Deus é o dono de portas que se abrem, e Deus é o dono de portas que se fecham. Deus é Senhor de tudo. Venha, venha, seja fiel a mim, torne para mim, diz o Senhor. Eu nunca vi ninguém dizendo, olha, depois que eu me tornei dizimista fiel, eu empobreci. Minha vida financeira degringolou. O inferno começou a entrar na minha casa. Nunca vi isso acontecer. Nunca vi registro disso nos livros da história da igreja. Sabe por quê? Porque diz-nos o Senhor, no versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Ele fala de bênçãos sem medida. A palavra diz que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. A Bíblia também diz que aquilo que plantamos a gente vai colher, é a lei da semeadura. E a Bíblia diz que a gente sempre vai colher mais do que plantou. Quem semeia com fartura, com abundância, ceifará. A promessa de Deus está registrada lá em Provérbios 11, versos 24 e 25. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentam mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. A outra promessa é que o devorador será repreendido. Há muitos devoradores minando família. Você já vivenciou a realidade de como o problema financeiro causa uma disfunção infernal dentro de um casamento? Como um problema financeiro tira a nossa paz, o endividamento. E normalmente a gente está tão endividado como está, porque a gente quer agradar pessoas que não se importam com a gente, para mostrar coisas que a gente não tem dinheiro para ter e que não precisa ter. Tem muito devorador que a gente não conhece, invisível, visível, e a promessa de Deus é que Ele vai repreender o devorador, que colocará mãos de bênção sobre nossas vidas, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre o seu coração. E por fim, a última bênção de Deus é vida feliz. Todas as nações vos chamarão felizes. Em vez de maldição, o texto fala de bênção, alegria, prosperidade, felicidade. Em outras palavras, Deus nos apresenta dois caminhos: bênção ou maldição. E quando a igreja é fiel, impacta as nações. E eu volto a dizer, portanto, que a gente não está falando aqui de dinheiro, gente. Nós estamos falando de algo profundamente espiritual. E eu quero terminar essa mensagem fazendo uma exortação a todos nós. A primeira delas é que Deus chama o seu povo a fazer prova dele. Eu não quero saber se você é dizimista ou fiel ou não quero. Isso é entre você e Deus. Ninguém aqui na igreja sabe, porque o que você tem é um envelope com um número. Porque isso é questão sua com Deus. Mas se você possui a mente cartesiana, que crê que 100% vale mais que 90%, e não tem ainda no coração essa dimensão profundamente espiritual, de que 90% com a bênção de Deus gera lucros muito maiores que 100% sem Deus, Deus está convocando você
me prova. Deus está dando a oportunidade de nós fazermos um teste com Ele. E sabe por que Deus está se colocando à disposição assim, se vulnerabilizando? Porque Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Minha palavra não mente. Eu tenho certeza que se você tomar uma decisão para ser fiel a Deus, isso que não tem nada a ver com igreja, com instituição, a gente está falando de sua relação com Deus. Daqui uns dias você vai dar um testemunho aqui e vai dizer: valeu a pena. Como foi bom para a minha vida. Valeu a pena. E por fim, Deus está propondo ao seu povo bênção ou maldição. Porque tudo isso tem a ver com o coração. Se me ouvirdes, se inclinardes o vosso coração a mim, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Haverá lutas, dificuldades, é claro, mas com a bênção de Deus presente. E eu vou um pouco mais além. Como eu não estou falando de instituição, de denominação, igreja presbiteriana, assembleia, cristã evangélica, seja lá qual for, do meu ponto de vista, dízimo e oferta é uma bênção, inclusive, para aquele que não é cristão. Porque Deus derrama chuva sobre bons e maus. Deus dá saúde para bons e maus. Deus abastece o celeiro e concede família a bons e maus. Portanto, isso é um princípio universal. Mas com validade de extrema bênção para um povo que se identificou com Deus. Para um povo que tem a mentalidade do Espírito. Porque as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. O homem da carne não pode compreendê-las. Por um coração restaurado. Talvez ao receber o convite hoje, por WhatsApp, ou visualizar em algum meio de comunicação em massa, você tenha pensado: opa, que maravilha, casamento mudado. Tudo na minha vida mudado. Mas veja o que Deus está dizendo para esse povo. Vocês estão padecendo, porque tem um problema no teu bolso. Quando o teu bolso não vem junto, é porque teu coração ficou para trás. Quando o teu bolso vem junto, ele está simplesmente acompanhando o teu coração. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros.